Boa noite, pessoal. Que alegria aqui. Quero pegar carona naquilo que o Daniel estava falando, né? Ele falou sobre a necessidade de enchermos o Campus Leste. Eu profetizo que logo isso vai acontecer. Mas em virtude da inauguração do Campus Leste, espaços foram abertos aqui. Nós vamos encher novamente o Campus Oeste. Amém? Eu faço um desafio para você. Comece a se empenhar ainda mais em anunciar Jesus às pessoas. Queridos, nós não queremos encher esse lugar para sermos uma grande igreja. Não, esse não é o objetivo. Nós queremos encher este lugar para que haja mais e mais adoração ao Senhor Jesus, aquele que é o único digno de toda a glória e de toda a honra. Amém? Então nós vamos encher novamente aqui, vamos encher o Campus Leste, onde quer que estejamos plantados, na sua célula, no seu grupo de discipulado, o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém? Eu digo isso com toda a convicção, porque eu estou falando aqui para um auditório de reis, de rainhas. Pelo menos 40% de vocês acreditaram no que eu falei. Eu não sei você que está na sua casa, mas eu estou falando com um rei, estou falando com uma rainha. Por que eu estou dizendo isso? Queridos, muitas vezes as pessoas faziam declarações sobre minha própria vida, sobre chamado, sobre isso e aquilo. E eu dizia amém por educação, mas eu não acreditava muito não. Eu olhava para mim mesmo, para as minhas limitações. Mas, desde que eu abri o meu coração para um agir mais intenso do Espírito Santo, um processo começou a acontecer. Eu tenho certeza que algo está acontecendo na sua vida, desde que você recebeu Cristo no seu coração. Um processo se instalou. Muitas vezes a nossa dificuldade é acharmos que tudo o que precisava acontecer era a nossa salvação. Mas a palavra de Deus fala em desenvolver a salvação. O que implica isso? Implica em tomarmos consciência de qual é o nosso chamado, qual o nosso destino, para que nós estamos aqui. Querido, você já se perguntou por que você está aqui? Porque se nós estamos em Cristo, nós vamos morar no céu. Glória a Deus, aleluia. Mas essa vida aqui tem sofrimentos e tem dificuldades, sim ou não? Não seria melhor a gente já ser transportado para o céu diretamente? Sob esse ponto de vista, sim, mas há um destino e há um propósito, como nós falamos aqui, não tinha nem pensado nisso, sobre encher esse lugar, sobre encher o Campus Leste, é para que o nome do Senhor seja glorificado, para isso você está aqui, e para isso você precisa entender quem você é em Cristo. Sabe, muitas vezes, em suas cartas, o apóstolo Paulo faz um paralelo entre Adão e Eva, nossos primeiros pais, e Cristo Jesus. Cristo é chamado muitas vezes por Paulo de o último Adão ou o segundo Adão. E qual é esse paralelo? Nossos primeiros pais pecaram e a partir deles nós recebemos uma herança ruim, uma herança de pecado. Você já ouviu essa expressão na Bíblia? Certamente já leu. Em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que todos nós nascemos com uma semente de pecado. Essa é a nossa herança ruim. Mas perceba o que está escrito num desses textos em que se fala sobre o segundo Adão, sobre Cristo. Romanos 5:17. Preste atenção na força dessas palavras. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Nós precisamos tomar uma decisão, queridos, na nossa vida. Qual vai ser a herança que vai determinar a nossa caminhada? A herança ruim, a herança dos nossos primeiros pais, de Adão, ou a herança de Cristo, aquele que conquistou
forte, reinarão em vida. Por isso eu falei na nossa abertura aqui, que eu estava falando a um auditório de reis, de rainhas, porque isso é o que você é em Cristo. E aí alguns talvez fiquem pensando, será que a comunidade tem esse discurso chamado de triunfalista, que parte da igreja, infelizmente, aderiu, que o cristão não tem sofrimentos, que o cristão não vive dificuldades, que o cristão não adoece? Não. Esse não é o nosso discurso. O nosso discurso é o que está na palavra de Deus, que mesmo em meio a todos os sofrimentos e as dificuldades, nós continuamos reinando em vida, porque estamos nele. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que a morte não tem domínio sobre nós, que o pecado não tem domínio sobre nós. Eu estava refletindo durante esta semana sobre isso, e eu pensei, as pessoas talvez lá no início da igreja, nas primeiras décadas, nos primeiros séculos do cristianismo, talvez olhassem e pensassem, a palavra deles, o livro sagrado deles diz que eles são mais que vencedores e de que eles reinam em vida, mas olha aí, eles estão sendo lançados aos leões. Eu quero dizer que aqueles nossos irmãos que entregaram a sua vida para não negar o testemunho de Cristo Jesus, diante daquela plateia, eles estavam reinando em vida, justamente porque não negaram a sua fé. E você sabe que a morte daquelas pessoas foi um dos componentes que mais aumentaram, fizeram crescer a igreja, porque as pessoas olhavam e pensavam, o que é isso? O que os move, que faz com que eles não neguem a fé, nem mesmo diante da morte? Em vez de estarem apavorados, gritando, eles estavam louvando ao Senhor, enquanto os leões iam na direção deles. E as pessoas pensavam, eu preciso de um sentido na minha vida. Querido, você que está aqui, entregou a vida a Cristo, você encontrou um sentido. E as pessoas aí fora estão buscando um sentido. E você tem esse sentido, não apenas para você, mas para oferecer para elas. Porque você é um daqueles que é chamado para reinar em vida. Amém? Sabe, durante muito tempo, principalmente na Idade Média, o ensino era, olha, você vai sofrer, essa existência é uma existência de sofrimento, você vai ser um coitadinho sempre, mas um dia, talvez pelos seus merecimentos, se você pecar cada vez menos, você vai ter um lugar lá no céu, talvez depois de fazer um pedágio no purgatório. Você sabe, nós não cremos no purgatório, ok? Mas esse era o ensino da igreja na Idade Média. E é claro, estamos aqui há poucos dias do aniversário da Reforma Protestante, graças a Deus por algumas verdades tão importantes que foram resgatadas, inclusive de que a salvação é pela graça, é mediante a fé, que não há nada que nós possamos fazer para acrescentar algo à salvação. Graças a Deus por isso. Mas aquela parte do ensino da Idade Média parece que às vezes continua, e a gente olha para a nossa vida, eu estou sofrendo muito, mas eu tenho que me conformar, porque um dia no céu eu vou ser feliz. Existe algo de realidade nisso, mas algumas coisas que você precisa saber, o seu sofrimento não pode quitar a sua dívida foi quitada totalmente por Cristo Jesus, e você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, e você já foi chamado para reinar em vida, amém? Mas muitas vezes a gente traz essa síndrome do coitadinho. Não, nos seus sofrimentos, lembre-se, você é um filho de Deus, e você proclama, Jesus é o Senhor, amém? Diga comigo, Jesus é o Senhor. Se você falou isso de todo o seu coração, eu posso garantir para você que você tem o Espírito Santo, amém? O apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que só pelo Espírito nós podemos dizer, Jesus é o Senhor. Amém? Mas sabe que lá no início, eu falei para vocês sobre o início do cristianismo, uma das razões pelas quais as pessoas eram lançadas aos leões era isso. Eles diziam, Jesus é o Senhor. E a palavra Senhor em grego é Kyrios. E o governo romano dizia, não, esse título é exclusivo do imperador. Só o imperador é o Senhor. E os cristãos diziam, não, Jesus é o Senhor. O imperador não é o Senhor. O Senhor é Jesus Cristo.
E aí eles eram lançados aos leões. Nós precisamos resgatar essa realidade de que Jesus é o Senhor, e se nós estamos nele, nós estamos reinando juntamente com ele. Amém? Eu quero até sugerir que você na sua casa leia os primeiros capítulos da carta aos Efésios, onde de maneira tão maravilhosa o apóstolo Paulo fala sobre essas realidades, de estarmos assentados juntamente com Cristo Jesus nos lugares celestiais, reinando em vida. Você está reinando, você foi chamado a reinar. Queridos, para que nós finalmente entendamos esse propósito e como isso acontece, nós precisamos ter uma visão correta de nós mesmos, saber o que significa estar em Cristo. Mas sabe, isso não acontece de maneira automática. Todos nós temos uma história, todos nós temos um antes de Cristo e depois de Cristo. E muitas vezes o antes de Cristo que nós vivemos quer determinar o nosso depois de Cristo. Mas eu decidi já há algum tempo dizer que o que vai determinar quem eu sou não é a minha história, não são os acontecimentos da minha vida. O que vai determinar aquilo que eu sou é o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Que seja assim com você. Nós vamos olhar na palavra de Deus nessa noite para uma pessoa, para entender como deve se dar esse processo, essa transformação, essa caminhada, essa descoberta de que nós somos chamados para reinar. Nós vamos falar sobre o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Qual a ideia que vem à sua mente quando eu falo sobre o rei Saul? Você que está mais ou menos familiarizado com a história bíblica, qual a ideia que você tem? Será que é uma ideia positiva? Eu não tenho uma ideia positiva sobre Saul, a minha impressão é bastante negativa, pela maneira com que ele terminou a sua jornada nessa terra. As decisões que ele tomou, mas as decisões, e aqui nós vamos falar hoje sobre algumas decisões que precisamos tomar. As decisões que nós vamos tomar devem incluir a nossa caminhada a uma posição de receber a revelação de que nós somos chamados a reinar. Saul terminou como terminou a sua carreira, justamente porque ele não observou algumas coisas que deveria ter observado. Aquilo que ele deveria ter seguido por toda a sua vida, ele não observou. Algumas pessoas têm uma ideia meio fatalista. Não, mas Saul foi apontado por Deus para fracassar. Eu não creio nisso. Quando ele erra, e ele veio de erro em erro, ele veio tomando algumas decisões ruins, mas quando ele comete algo realmente que culminou na sua rejeição, veja o que o profeta chamado para ministrar a ele, que o formou, que o preparou, declarou. Veja lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 13. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Perceba o que está escrito aqui, queridos. Sabe as promessas maravilhosas sobre Davi, sobre uma descendência, sobre o trono estabelecido para sempre. A realidade de que o Messias viria dele. Se Saul, não é incorreto dizer isso, se Saul não tivesse tropeçado e errado de maneira tão obstinada como fez, talvez Jesus descendesse de Saul. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que está na Bíblia. Se você tivesse escolhido diferente, o Senhor teria estabelecido o teu trono para sempre, mas agora, a sequência do texto diz isso, vai ser passado para outro, aquele que o Senhor apontou, o homem segundo o coração dele. Você é chamado a ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, não alguém como Saul. Mas há no chamado de Saul, e eu não tenho dúvida, queridos, de que foi Deus que apontou, nós vamos ver aqui, o próprio Deus apontou Saul como o primeiro rei de Israel. Um caminho de transformação que foi proposto. E esse caminho é proposto para mim e para você. Deixa eu falar algo sobre o contexto daquilo que nós vamos falar nessa noite. Saul era um jovem da tribo de Benjamim, de uma pequena tribo em Israel. Ele tinha uma aparência física que se destacava. A palavra diz que não havia em Israel outro mais belo do que ele. Quando ele aparece na história bíblica, isso é dito sobre ele. Ele era um jovem muito alto, diz a palavra que do ombro para cima ele se sobressaía
entre todas as pessoas e que ele era esse jovem tão bonito. Acontece que o pai dele, provavelmente um agricultor, um pecuarista, havia perdido algumas jumentas, parte do seu rebanho. E ele envia, o pai dele, o pai de Saul, um homem chamado Quis, envia Saul com um empregado, com um servo, com um escravo, para procurar essas jumentas. Mas eles procuram e não encontram. E aí Saul fala assim, olha, vamos voltar para casa, porque a gente não encontrou mesmo. Daqui a pouco o meu pai vai estar mais preocupado com a gente do que com os animais que se perderam. E aí esse servo fala assim, parece que aqui nas imediações tem um vidente. Naquela época os profetas eram chamados de videntes, porque tinham a capacidade de ver além do natural. Então ele sugere que procurem o vidente, e eles vão procurar. Vamos ver o que diz o texto. 1 Samuel 9, 14 a 17, você pode ler na sua Bíblia, pode acompanhar aqui na projeção. Então eles foram até a cidade. Quando estavam entrando, eis que Samuel saiu ao encontro deles para subir ao lugar alto, ou ao altar. Ora, um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isto a Samuel, dizendo, amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, o qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse, eis o homem de quem lhe falei, este dominará sobre o meu povo. Queridos, a partir desse momento, logo que Saul encontra Samuel, o profeta aponta alguns sinais, alguns lugares onde Saul deveria passar, para que se cumprisse aquilo que Deus havia mostrado a Samuel. Que Saul seria o primeiro governante, o primeiro rei. Até então havia juízes governando Israel, e Samuel foi o último juiz. Ele acumulava as funções de juiz, de profeta, de sacerdote. E ele foi designado para ungir o primeiro rei e formar o primeiro rei. Vamos observar que lugares são esses, que momentos, que experiências Saul deveria passar e nós devemos passar, até que o nosso chamado para governar, para reinar, se concretize de fato. Potencialmente já está em você. Eu posso dizer, como falei aqui na abertura, e não foi uma frase de efeito, que eu estava diante de um auditório de reis e de rainhas, porque esse é o seu chamado, mas você precisa descobrir como viver essa realidade, e você só vai poder viver essa realidade se você passar por esse processo que a palavra de Deus nos aponta. Quais são essas experiências, ou quais são esses lugares pelos quais nós temos que passar? Primeiro eu vou falar para você sobre o altar. Nós precisamos passar pelo altar. Veja o que está escrito. 1 Samuel 9, 18 e 19. Saul se aproximou de Samuel no meio do portão e disse, peço que por favor me mostre onde é a casa do vidente. Samuel respondeu a Saul, eu sou o vidente. Suba adiante de mim ao lugar alto. Hoje vocês comerão comigo. Pela manhã eu o deixarei ir e lhe contarei tudo o que está no seu coração. Então aqui Samuel se revela, olha, aquele que você está procurando sou eu sou o vidente, eu sou o profeta. Suba adiante de mim ao lugar alto. Em algumas versões você vai encontrar ao altar. Os lugares altos eram os altares em Israel. Queridos, nós precisamos entender que tudo começa com o altar. Onde começou a sua jornada em Cristo? Quando você recebeu Cristo no seu coração. E o que significa isso? O que foi necessário? Foi necessário você morrer para a sua velha vida e deixar que o Espírito Santo gerasse uma nova vida dentro de você. E isso fala de altar, de morte para o eu. Um altar no qual é possível você ir apenas porque Cristo abriu o caminho para você. O altar onde Saul deveria ir era um altar provisório, era a sombra do grande altar e definitivo, levantado por Cristo Jesus, quando Ele ofereceu a sua própria vida por mim e por você. Nós temos que entender que existe em nós mesmos uma incapacidade de gerar salvação, de gerar essa transformação. Você poderia ouvir palavras de motivação, você poderia ouvir palavras de encorajamento, existe tanto isso hoje em dia. E eu não sou contra, do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal, do seu aperfeiçoamento profissional, está valendo. Se for algo bom, pode ser, mas não tem a capacidade de mudar a sua natureza.
Somente Cristo Jesus pode fazer essa mudança em mim e em você, e não há atalhos, nós temos que passar pelo altar. Amém? Na verdade, a nossa teologia, o nosso entendimento é correto, a gente sabe que é por isso, que é pela graça, que é por Jesus, mas muitas vezes, nós incorremos no erro de, na prática, imaginar que se trata de algo que nós fazemos. Observe o que está escrito em Gálatas 3:3. Deixa eu dar o contexto para você. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, ele havia estabelecido algumas igrejas, entre elas essa comunidade muito grande, muito forte, ali nessa região da Grécia, chamada de Galácia. E ele trouxe aquele ensino, no meio daquele paganismo todo, dizendo, olha, não é assim, vocês cultuam tantos deuses, mas há um só Deus. E através de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou, vocês podem achegar-se a Ele. Eu imagino aquelas pessoas ouvindo Paulo, sendo compelidas pelo Espírito Santo a crer na verdade daquilo que Paulo estava falando, dizendo assim, mas é simples desse jeito. E aquela coisa toda dos deuses, dos semideuses que a nossa religião diz, Paulo disse, é simples. Basta você reconhecer que sozinho você não consegue, que você precisa de Cristo. A sua culpa vai ser removida e você vai ser transformado em uma nova criatura. E muitos ouviram essa mensagem da graça, receberam Cristo e uma igreja foi estabelecida ali. Porém, na ausência de Paulo, alguns irmãos, sempre tem esses irmãozinhos, né? Entraram ali e começaram a dizer, olha, Paulo é uma bênção, ele falou isso sobre a graça, mas faltou algo. Faltou ele dizer que vocês precisam passar pelos rituais da nossa religião. Circuncisão, vocês precisam guardar alguns dias santos, vocês precisam se abster de alguns alimentos e ter essa prática e aquela prática. E aí Paulo fica sabendo disso e ele escreve uma carta, para mim, até mais do que a primeira carta aos Coríntios, é a carta onde ele está mais irado, com essa ira santa, esse zelo pela palavra, pela graça de Deus. E ele escreve ali, na metade da carta, Gálatas 3:3, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Eles começaram pelo Espírito, eles começaram pelo altar, e de repente eles passaram a acreditar numa mentira, que se tratava de algo que eles deveriam fazer. Não é algo que você faça ou deixe de fazer, é algo em que você crê. Que Cristo já fez tudo aquilo que era necessário para a sua transformação. Amém? Talvez isso gere um choque em você. Mas não há coisas que nós devemos deixar de fazer. Não há coisas que, por outro lado, nós temos que fazer. Sim, é verdade. Na própria carta aos Gálatas, se você vai ali para o capítulo 5, Paulo começa a falar sobre as obras da carne, que nós temos que deixar, abandonar de vez. Ele fala sobre o fruto do Espírito, que nós devemos desenvolver em nós. Mas não é para alcançar algo que nós não podemos alcançar. É porque nós já fomos alcançados por Cristo Jesus. A gente deixa de fazer aquilo que não combina com a nossa nova natureza e passamos a fazer aquilo que combina, aquilo que é próprio de uma pessoa nascida de novo, eu e você, em Cristo Jesus. Percebe isso? É uma mudança de entendimento, é uma mudança de ideia, mas tudo isso começa com o altar, com esse reconhecimento de que por você não consegue, você não é capaz. Se você achar que você é capaz, o orgulho começa a nascer no seu coração. E eu percebo que esse foi um dos erros de Saul. Em determinado momento, você vai ver, eu vou mostrar aqui, ele se achava o menor dos menores, que não tinha jeito para ele, mas em algum momento o orgulho enche o coração dele. E nós precisamos nos lembrar que tudo começa pelo altar. Mas, queridos, não para no altar. Muitos cristãos chegaram até o altar, entregaram suas vidas a Cristo e acharam que acabou, era tudo o que precisava acontecer. Agora vamos ficar aqui nesse tempo de espera pelo céu. Não. Nós vamos viver algumas realidades do céu aqui na terra. Amém? Eu costumo dizer, e eu sigo essa linha de entendimento sobre a palavra de Deus, que o reino de Deus, ele vai vir, mas ele também já está aqui. E nós vivemos entre o já do reino de Deus e o ainda não. Tem algumas realidades que são para lá, mas outras são para agora, e nós precisamos viver. E uma delas é o fato de que nessa nossa caminhada, em alguns momentos, Deus vai querer nos honrar, queridos. Você será honrado, rei, rainha do Senhor, há um lugar de honra para você.
E esse lugar eu vou chamar aqui de mesa de banquete. Algumas vezes o Senhor vai te levar a uma mesa de banquete. Veja o que acontece. Novamente, 1 Samuel 9, agora dos versículos 22 a 24. Samuel levou Saul e o servo dele à sala de jantar e lhes deu o lugar de honra entre os convidados, que eram cerca de 30 pessoas. Então Samuel disse ao cozinheiro: traga aquela porção que eu lhe entreguei, aquela que eu lhe pedi para deixar reservada. O cozinheiro pegou a coxa com o que havia nela e a pôs diante de Saul. Então Samuel disse: aqui está o que foi reservado. Pegue e coma, pois foi guardado para você para esta ocasião, quando eu disse: convidei o povo. Assim, Saul comeu com Samuel naquele dia. Eu fico pensando como Saul ficou. Ele tinha ido consultar o vidente para saber onde estavam as jumentas do pai dele que tinham se perdido. E de repente aquele homem começa a falar algumas coisas que ele não entende sobre honra, sobre um destino, sobre um chamado, e o leva para uma refeição. Pensa bem, Samuel não era apenas um vidente, ele era o homem que até aquele momento governava Israel. Esses 30 convidados eram gente importante, mas o melhor lugar foi reservado para Saul. Deus tem um lugar para você na mesa de banquete. Você é filho de Deus, nosso Deus governa, nosso Deus é o Rei, Jesus é o Senhor, você é filho de Deus Pai, você tem como irmão mais velho ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. Será que nós já paramos para pensar nisso? Ou será que nós perdemos a capacidade de ficar admirados, espantados, assombrados com essa realidade? Você acha que é algo normal você ser irmão de Jesus? A gente olha para nós, a gente fala: o que Deus viu em mim? Eu olho para mim mesmo, queridos, e penso: o que Deus viu em mim? Será que há algo em você? Havia algo que recomendasse? Não. É gente boa. Será que Deus, ao olhar para mim e para você, pensou: esse é um dos nossos? Não. Nós, perdidos no nosso pecado, incapazes de nos encontrar, fomos encontrados por Ele. E Ele nos convidou à sua mesa de banquete, queridos. Isso é graça, diga graça. O Senhor te convidou para a sua mesa, e não como um convidado temporário. É a sua casa, é a casa do Pai. Amém? Deus vai proporcionar alguns momentos na nossa jornada em que isso vai se tornar mais explícito. Como eu disse, momentos de honra. Todos os dias nós podemos estar à mesa com o Senhor, mas Ele quer nos honrar de maneira especial em alguns momentos. Por qual razão? Eu poderia falar para vocês pelo menos duas. Primeiro, porque Ele é bom. É da natureza dEle abençoar. Deus é abençoador, Ele te abençoa. Todos os dias, Ele manda o sol de manhã para você. Na primavera Ele manda flores para você. O escritor Max Lucado dizia isso, escreveu sobre isso. Ele manda o sol pela manhã, a lua e as estrelas para iluminar a sua noite, flores na primavera. E ele diz que se Deus tivesse uma carteira, sua foto estaria na carteira dele. Ou um ímã com a sua foto na geladeira de Deus. Já pensou nisso? Ele olharia e diria: esse é meu filho, essa é minha filha, meu príncipe, minha princesa. Deus é bom e quer nos honrar. Olha o que diz o Salmo 23, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olha o que Deus faz com você. Aqueles que te oprimiam, o seu inimigo que te oprimia, Deus mostra, exibe você e fala: olha o que eu faço com aquele que é meu. Na presença do inimigo Ele faz isso. Esse é o Deus que te honra. Você recebe isso para você, querido? Essa é a realidade, esse é quem você é em Cristo Jesus. Esse é o Deus que faz isso por você, porque Ele te ama. Algumas vezes Ele vai fazer isso também para provar o nosso coração. Diz a palavra em Provérbios 27 e 21. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Como eu disse para vocês, talvez um
uma das bases, um dos alicerces que ficaram fracos em Saul foi esse. No início ele rejeitou, ele disse, não, eu não mereço, eu sou coitadinho, a gente vai ver isso aqui. Mas em algum momento ele começou a achar que ele era bom, que ele podia usurpar algumas funções. Ah, não, por que eu tenho que esperar o sacerdote? Eu mesmo vou oferecer o sacrifício, está demorando, deixa eu dar o meu jeito. Ele começou a achar que ele era melhor que Deus. E por isso ele caiu. Nós somos provados na mesa de banquete. Mas quando Deus nos prova, Ele não quer que nós sejamos reprovados. Ele quer que nós sejamos aprovados. E como nós seremos aprovados? Sabe? Há duas atitudes que não são corretas quando somos convidados à mesa de banquete. A primeira, que é ofensiva para o Senhor, é recusar o convite. Você está no reino e o Senhor quer te honrar, o Senhor te chama. Você diz, não, eu não mereço. Grande novidade, quem merece? Deus nos chama porque Ele é bom, não porque nós mereçamos. Tem gente que aceita, mas não extrai o melhor. Ah, não, eu vou viver aqui modestamente. Não estou falando de você ser ganancioso, orgulhoso, nada disso. Mas estou falando de você cumprir o seu destino e o seu papel. Deus te chamou pelo nome. Você não é um a mais. Você é único no projeto de Deus. E Ele tem um lugar, Ele tem uma missão para você. E qual é a resposta adequada, então? Reconhecer que, de fato, nós não merecemos. Mas receber, aceitar o convite do Senhor e extrair o melhor. Eu fico pensando, queridos, nos próprios discípulos principais de Jesus, os apóstolos. É claro, cada um tinha o seu chamado, cada um tinha uma personalidade. Mas eu tenho uma inveja santa de um deles. Sabe de quem? João. Pedro, decididamente, era o mais importante. Mas João era aquele que podia reclinar a cabeça no peito de Jesus e fazer perguntas até incômodas. Quando Pedrão não tinha coragem, falava, pergunta para ele. Na ceia, pergunta quem é o traidor. Pedro não teve coragem, né? Pedro era impetuoso, bravão. Mas aquele que estava ao lado, que ouvia a batida do coração de Jesus. Quando você for convidado à mesa de banquete, não rejeite. Reconheça que você não merecia e diga, eu recebo a tua graça, Senhor. Tudo na sua vida é assim, receber a graça de Deus. Sabe o que nós merecíamos? Aquilo que nós tínhamos, a nossa herança anterior, a herança de Adão, a perdição, a condenação, o pecado que jazia à nossa porta e nós não dominávamos. Estávamos indo para o inferno e a graça nos resgatou. Ah, queridos, eu quero voltar a acordar de manhã e pensar, quem eu sou mesmo? Fui salvo. Nós precisamos nos admirar novamente disso. Há um outro lugar pelo qual a gente deve passar, e a gente não gosta disso, queridos, mas é necessário. O túmulo. Veja o que está escrito agora, já no capítulo 10 de 1 Samuel, no início, versos 1 e 2. Samuel pegou um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse, o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Hoje, quando você se afastar de mim, encontrará 2 homens junto ao túmulo de Raquel, no território de Benjamim, em Zelza. Eles lhe dirão, já foram achadas as jumentas que você foi procurar, e eis que agora o seu pai já não pensa no caso delas e está aflito por causa de vocês, dizendo, que posso fazer por meu filho? Por onde ele tinha que passar? Pelo túmulo de Raquel. Túmulo, lugar de morte. Como nós vimos, tudo começa no altar, com a morte do eu. Mas aí o Senhor nos honra e nos chama à sua presença, e nos chama à mesa de banquete, e você se descobre como filho amado do rei, que tem um lugar à mesa, não por um direito que você conquistou, mas pelo direito que o Filho unigênito de Deus alcançou para mim e por você, e que possibilitou que nós fôssemos adotados, e agora Jesus é o Filho primogênito, e nós somos irmãos de Jesus. E temos assento à mesa. Mas como eu disse, se isso dominar o nosso coração, nós podemos achar que nós tínhamos direito, que nós somos bons. Como eu disse, provavelmente foi uma das razões da queda de Saul, esse orgulho de achar, não, eu sou o rei, eu mando, eu sou maior que Samuel, sou maior do que qualquer pessoa no reino.
e podemos nos afastar do entendimento da graça de Deus, mas o altar tem que permear a nossa existência. Você tem que descobrir dentro de você, e a nossa alma é assim, o nosso espírito é assim, há camadas dentro de nós. E a gente vai descobrindo dentro de nós algumas coisas que estão vivas e que deveriam estar mortas. Eu estou passando nesses dias por um processo desse. Eu fico surpreso com algumas coisas que eu encontro no meu coração e penso, isso não devia estar aí não. E aí nós temos que tomar a decisão novamente de ir ao altar. Veja bem, eu não estou colocando aqui em risco ou em dúvida a sua salvação. Estou dizendo que você precisa ampliar, desenvolver a sua salvação e levá-la a dimensões do seu ser que ainda não foram alcançados, para que você viva a vida que Deus tem para você, para que você finalmente consiga, de fato, reinar em vida. Você precisa morrer para algumas coisas. Talvez você se identifique com algumas coisas para as quais Saul tinha que morrer. Eu observo em Saul uma autoimagem negativa e uma autoestima muito baixa. Ele se definia como o menor dos menores. Mas Deus estava chamando. Deus é perito em chamar improváveis. O sucessor dele, Davi, também foi assim. Lembram-se? Lá na casa de Jessé, o mesmo Samuel. Quero ver seus filhos. Vem um. É esse. Não, não é. É esse. Não. Então tem que ser esse. Acabou? Não. Tem um lá. Mas não é ele, não. Está cuidando das ovelhas lá. Mas era ele. Era você. Era você. Era você. Era você, Eduardo. Era você. Era eu. Sabe? Às vezes as pessoas ficam assim. Você viu? Aquele fulano de tal, bandidão. Se converteu. Você não fica surpreso? Eu falo, eu não fico. Eu fico surpreso por eu ter sido achado pela graça. Se o Senhor me achou, Ele não vai achar as demais pessoas. Pensa no improvável. Não dá tempo de eu falar o meu testemunho aqui. Mas se eu estou aqui falando para você pela graça, porque eu fui encontrado, não tinha nada bom aqui, não tem. O apóstolo Paulo dizia isso, em mim, isto é, na minha carne, não existe nada bom, não tem nada que sobre, nada que salve, é somente a graça de Deus, amém? Vamos ver o que o próprio Saul disse a respeito de si mesmo, quando o profeta começa a falar o que vai acontecer, e que tudo em Israel é para ele, ele está lá, não, espera, só vim buscar jumentas, e o profeta continua a falar, diz o texto aqui, em 1 Samuel 9:21, um pouquinho antes, está escrito, então Saul respondeu, por acaso não sou eu um benjamita, da menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que então você me fala com tais palavras? Por que você está dizendo isso? O que ele estava dizendo é, Samuel, vidente, profeta, você conhece, você sabe a história da minha tribo, a minha tribo quase foi dizimada, ia sumir do mapa, literalmente, queridos, a tribo de Benjamim entrou num conflito com as demais tribos, e foi dizimada, tiveram que repovoar, recolonizar, porque ia deixar de existir. E houve aquela tristeza em Israel, e depois daquela guerra civil, eles disseram, não podemos deixar que falte uma tribo em Israel. E num ato de misericórdia, eles repovoam. Mas assim, era para ter sumido. Uma tribo pequenininha. Sabe que um pouco tempo depois, né, algumas décadas depois do reinado de Salomão, do reinado de Davi e Salomão, o reino se divide, então ficam 10 tribos no norte e 2 no sul. Sabe quais são as tribos do sul? Judá e Benjamim. Só que ninguém falava Judá e Benjamim. Era Judá ao sul e Israel no norte. Esqueceram de Benjamim, de tão pequenininho que era um apêndice, um anexo. De tão pequena. E dessa tribo era Saul, a menor das tribos de Israel, a menos expressiva. E ele fala, a minha família é a menor da menor tribo. Só faltou ele falar, e eu sou menor dentro da minha família, mas eu acho que era assim que ele se via. Por que você está falando essas coisas para mim, vidente? Porque o vidente vê com os olhos de Deus. E ele ouviu de Deus que aquele seria o primeiro rei de Israel. Deus viu você, onde você estava.
Não foi você que pediu para estar no reino. Durante muito tempo eu achava que, assim, eu via tantas pessoas tendo uma experiência com Deus. Eu duvidava da minha própria salvação, queridos. Deixa Deus ministrar o seu coração. Eu duvidava. Minha autoestima tão baixa, minha autoimagem tão negativa. Eu dizia, mas eu quero. É como se eu ficasse implorando, mendigando, Deus, me deixa. Eu não me incomodo de ficar lá na última fila no paraíso, mas me deixa entrar. Quando na realidade Deus já tinha capturado meu coração. Jesus já tinha morrido por mim. E eu tive que entender, não na minha razão, mas receber uma revelação no meu coração, de que apesar de mim mesmo, eu sou amado por Deus. Você é amado por Deus. Você valeu o sangue de Jesus. Você foi chamado à mesa de banquete, mas você precisa se lembrar de todos os dias passar pelo altar, pelo túmulo, pela morte do eu. Há coisas para as quais nós precisamos morrer. Quais são, na sua história, os fatos que te atraem para a herança de Adão em vez de te atrair para a herança de Jesus? Uma infância difícil, relacionamentos quebrados, um lar de pobreza, de enfermidade. Eu não sei qual é a sua realidade, eu sei a minha. E eu sei que apesar de mim, e apesar da minha história, o Senhor me chamou, que eu pude dizer, sim, Senhor. Deus está te chamando a dizer, apesar da sua história, dizer, sim, Senhor. Eu digo sim ao teu querer, à tua vontade. Se tu podes me usar, a minha vida está aqui. Quantos estão dispostos a isso? Mas há mais 2 lugares por onde precisamos passar. Um deles envolve 2 realidades. 1 Samuel 10, 3 e 4. Ao seguir adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Perceba esses 2 nomes, eu chamo a sua atenção, Tabor e Betel. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães e outro um odre de vinho. Eles irão saudar você e lhe darão 2 pães que você deve aceitar. Tabor fala da realidade de uma vida de lugar secreto, de uma vida de oração, de uma experiência de oração. Tabor é um monte, queridos. E nós precisamos aprender a realidade do monte. Quantos aqui já foram orar no monte? Tem gente que já foi orar no monte aqui? Puxa vida, eu fui tarde, hein? Eu fui esse ano orar no monte. Depois de tanto tempo, carismático, pentecostal, gosto do fogo do Espírito, né? O povo fala que coisas sobrenaturais acontecem. Eu vi um pouquinho de sobrenatural lá assim, né? Mas esse monte que está sendo declarado aqui, fala das experiências que nós devemos ter com o Senhor, face a face, nós com Deus. Experiências individuais, a sua vida com Deus. Para esse caminho de transformação, sem você ter essas experiências do lugar secreto, você não chegará a reinar. Nós precisamos aprender a falar com Deus, a ouvir Deus no monte. Não estou falando para você pegar seu carro ou ir a pé, subir um monte, mas fechar-se no lugar secreto. Ali é o seu monte. Quando você para ouvir Deus, quando você recebe de Deus, quando você abre a palavra e deixa que Deus fale com você, quando você fala com Deus, quando você silencia para ouvi-lo. Sabe, queridos, eu já tive muitas experiências coletivamente, é muito bom, e eu estou orando por um avivamento poderoso, amém? Uma unção que vem daquelas que você não consegue ficar em pé na presença. Mas sabe que as maiores experiências mais profundas eu tive, não foi coletivamente, foi lá no meu lugar secreto. Nós precisamos desta dimensão. Todo mundo precisa. Quando eu falo todo mundo, é todo mundo. Deixa eu falar para vocês algo que está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Quem é esse ele? Quem é esse ele? Quem? Jesus, queridos. Jesus Cristo, homem, o Filho de Deus encarnado. Precisava orar, estar a sós com o Pai. Se Jesus precisava, e eu e você?
Jesus precisava se reabastecer, ele tinha despedido as multidões, ele tinha realizado milagres, ele tinha pregado, ele tinha fisicamente, emocionalmente se desgastado, e ele precisava abastecer-se da presença. Eu e você precisamos disso. Às vezes parece que está difícil a jornada, né? E aqui não estou falando só de ministério, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar, está difícil? Vai orar. Vai para a presença, vai se abastecer. Sabe, quando a gente recebe, muitas vezes para aconselhamento, casais em crise. Não estou dizendo que pessoas que oram não passam por crises, passam sim. Mas muitas dessas crises poderiam ser evitadas se nós estivéssemos falando com um homem e uma mulher de oração. Aí sobraria só aquelas coisas. Para nós, facilitaria muito o nosso trabalho como pastores, né? Gente de oração, gente de Tabor, gente do monte. Mas não é só isso, queridos. O texto que nós lemos fala: você chegará ao carvalho de Tabor. Ali virão ao seu encontro 3 homens que vão subindo a Deus em Betel. Betel fala da igreja, desse ajuntamento, da família. Betel significa, o nome Betel é uma cidade, significa casa de Deus. O que é a casa de Deus? É a igreja. Nós precisamos desta dimensão, além da vida pessoal de consagração, oração, jejum, nós precisamos da comunhão da casa de Deus. Sozinho você não vai trilhar esse caminho de transformação. O cristianismo não é um tipo de fé que você vive como algumas expressões aí estranhas. Ah, não, a minha religião sou eu e Deus. É você, Deus e os filhos de Deus, a família de Deus, a casa de Deus. Eu preciso de vocês. Eu não tenho, cristão nenhum tem tudo o que precisa. Nós precisamos uns dos outros, sabe? O Novo Testamento revela e descreve a igreja de tantas formas. O templo, a casa de Deus, a noiva de Cristo. Mas uma das imagens mais impressionantes é a do corpo. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 12, 26 e 27. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você. Eu preciso de vocês. Nós nos completamos. Sabe, queridos, na sua célula, você precisa dos irmãos que estão ali, no seu grupo de discipulado. Às vezes estão diferentes. Tem uns que você acha chato. Tem ou não tem? Tem gente na igreja que você acha chato? Seja sincero. Gente, eu sou muito transparente. Eu quero que você seja também. Tem gente que me acha chato, não são poucos. Né? Orem por mim, tá? Só vou contar para vocês, para o pessoal que está acompanhando a gente aí na internet. Eu sou rotulado, o chato do presbitério. Mas eu não vou deixar que isso determine. Eu estou brincando, viu, gente? Eles me amam, apesar da minha chatice. Eu sou amado, eu preciso deles, são chatos também. Mas eu amo. Será que na igreja a gente se fere? É possível você se ferir na igreja, nos relacionamentos? Claro que é. E se você tem uns 2 anos de caminhada, pelo menos, eu acho que você já se feriu na igreja. Gente que te decepcionou, que falhou com você. Mas igreja é família. Na minha família de origem, na família que eu constituí, a gente se fere. Mas é a nossa família. Eu não deixo a minha família porque a gente se fere. Não, é lugar onde a gente se fere, mas é o lugar onde a gente é curado também. A igreja é lugar de cura. Você está nessa noite aqui porque Deus quer te curar.
está fluindo, flui sempre uma graça, como nós lemos aqui no texto de Paulo. Se um membro sofre, o corpo todo sofre. Se um é honrado, o corpo todo é honrado. A sua conquista é a minha conquista, a sua dor é a minha dor. Nesses dias, queridos, eu tenho vivido alguns momentos difíceis, acompanhado famílias queridas que estão passando por um sofrimento inimaginável, e a gente vai tentar confortar, e muitas vezes tudo que a gente pode fazer é o que está escrito em Romanos: chorar com aqueles que choram. Mas é o momento da gente se alegrar também. Queridos, estar aqui nessa noite com vocês é uma alegria para mim, sabia disso? Da tradição religiosa de onde eu vim, diziam que se eu faltasse na reunião no domingo, eu ia para o inferno. É verdade. Aqui ninguém diz isso. Mas eu não falto, porque eu amo vocês. Eu amo vocês. E não é da boca para fora. Às vezes não vai ter alguma reunião, discipulado, ou reunião de pastores, né? Eu falo que eu sofro bullying, né? Aí coloca lá no grupo: a reunião não vai acontecer essa semana. Eu coloco aquele emoji chorando. Aí falam que eu sou puxa-saco. Estou abrindo meu coração com vocês. Aí até, amado mestre. Me compara esses personagens da TV, sabe? Mas é verdade, queridos, falando sério mesmo, eu amo a casa de Deus, eu amo esse ajuntamento. E a Betel, a casa de Deus, não é o prédio é uma bênção, queridos. Aqui, o Campus Leste, está lindo lá também, mas é só para acomodar aquilo que de fato é a casa de Deus. Eu e você, as pedras vivas que compõem esse edifício espiritual. E nós amamos, devemos amar a casa de Deus. Finalmente, queridos, uma última experiência, um último lugar por onde temos que passar, o grupo de profetas. Capítulo 10 de 1 Samuel, versos 5 e 6. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto, do altar. Eles estão descendo. Profeta gosta de altar, ele está sempre envolvido com o altar. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas, harpas, e estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles, e será mudado em um outro homem. Isso acontece nessa dimensão, né? Não é coincidência que esse último lugar esteja mencionado logo depois de Betel, logo depois da casa de Deus, logo depois de falar da igreja, porque aqui é um lugar profético, aqui a unção flui, aqui nós somos abastecidos, aqui o nosso coração queima. Eu sempre fico pensando como é bom a gente estar perto daqueles que anunciam a palavra de Deus, aqueles que trazem a presença de Deus. Lembra-se do que aconteceu quando Jesus morreu? Ele ressuscitou e começou a se espalhar a notícia, mas aqueles que não tinham visto Jesus ainda estavam em dúvida. Diziam, alguns disseram, eu acho que eles tiveram alguma visão aí, mas será que Jesus ressuscitou? E eles estavam decepcionados, indo para suas casas, para suas cidades, e 2 deles indo para Emaús. A eles, Jesus se revelou, se mostrou, e quando eles descobriram que era Jesus, Jesus já não estava mais ali. Mas observe o que eles falaram, Lucas 24, 32. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Quando você está com gente de Deus, queridos, gente que exala, que transpira a Deus, o seu coração queima, sim ou não? É bom estar com gente cheia de Deus. E Deus te chamou não apenas a estar com gente cheia de Deus, te chamou a ser gente cheia de Deus para estar com as pessoas e fazer com que o coração deles queime. Queridos, há algo no meu coração, um fogo queimando aqui, queridos, por algo que Deus está para fazer. O pastor Valdir falou um pouco sobre isso, sobre provocarmos milagre, desatarmos um novo tempo, sabe? Nós não podemos programar, fazer um avivamento, não podemos, mas nós podemos preparar o cenário e dizer: Deus, vem com o teu poder, vem com a tua presença, transforma-nos em novas pessoas, faz-nos reinar em vida e traz um poderoso avivamento. Você está no lugar certo, queridos, você está junto do grupo de profetas. Eu queria que cada rei, cada rainha, cada profeta que está nesse lugar agora ficasse em pé, por favor. Ei, é agora. Ei. Que seja verdade, queridos.
aquilo que nós cantamos aqui no período de adoração, que daqui a 1 milhão de anos, ou seja, na eternidade, nós ainda estejamos queimando pelo Senhor. E vamos queimar, na verdade. Quando você estiver do lado de lá, feche seus olhos agora, por favor. Deus tem pressa. Sabe o que aconteceu na história de Saul, naquele momento em que ele deixa o profeta? Aquilo que parecia que ia levar algum tempo para se cumprir. A Bíblia diz que todos os sinais se cumpriram num só dia. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus se apossou de Saul. E ele foi transformado em um novo homem. Nesta noite, o Espírito vai se apossar de você. Ele vai tomar posse de você. Ei, é claro, você tem o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. Mas cada área da sua vida vai ser apossada pelo Espírito Santo. Se você se abrir a isso, se você deixar que Ele cave nas dimensões mais profundas do seu ser, se você descobrir o caminho do altar, o caminho da morte para si mesmo, se você receber o convite para a mesa de banquete sem deixar que isto enche o seu coração de orgulho, se você nutrir essa paixão pela presença no lugar secreto, na casa de Deus também, na igreja, então aqui no ajuntamento dos profetas, o Senhor vai desatar uma unção poderosa sobre você, e você será um novo homem, uma nova mulher. Deus, em nome de Jesus, começa essa obra agora em nós, vai cavando dentro de nós, revela-nos aquilo para o que nós temos que morrer. Querido, Deus está visitando a sua história agora. Momentos em que você foi rejeitado, palavras que foram ditas a você, acontecimentos que comunicaram ao seu coração que você não seria ninguém relevante, que você não era importante, talvez coisas ainda mais pesadas, que você não deveria nem ter nascido. O Senhor está aqui agora com poder para repreender todo espírito de morte. Nesse exato momento o Senhor me mostra que palavras de morte foram lançadas sobre alguns de vocês. Outros lançaram sobre si mesmos uma maldição autoproferida, uma maldição de morte. Eu repreendo agora todo espírito de morte neste lugar. Eu declaro vida. Aqui é o ajuntamento, o grupo de profetas, e nós declaramos vida neste lugar, fluindo de uns para os outros. E toda voz contrária à voz profética está sendo emudecida agora neste momento. E nós clamamos: vem Espírito Santo, revela-nos, revela o nosso chamado para reinar em vida, agora mesmo em nome de Jesus. Aquilo que as palavras humanas não podem fazer, o teu Espírito pode. Faz isso, Espírito de Deus, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Eis-me aqui prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Não se trata de você, é Ele, é o agir dEle. Não é o que você faz, é aquilo que Ele já fez, é aquilo que Ele está fazendo agora. Da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me
Mais uma vez diga isso. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Rendemos a ti, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer em Vem, Espírito. Vem, Espírito Santo. Deixa vir, querido, deixa vir. Não são as minhas palavras, é a ação do Espírito. Deixa vir sobre você. Qual é o som do Espírito na sua alma, dentro de você agora? Aí na sua casa, deixa vir sobre você mais Espírito Santo. Ei, mais. Não é a música, não são as palavras humanas, é a palavra de Deus, é a ação do Espírito. Recebe essa verdade dentro de você agora. Deixa o Espírito Santo revelar quem é você. Quem é você? Mais. Mais. Espírito Santo, mais. Mais. Ei. Sopra, Espírito. Ei. Ei.
Aumenta a tua presença, Espírito Santo, neste lugar. Ei. Sela, Espírito Santo, reis, rainhas, reis para reinar, sacerdotes para ministrar. Mais Espírito Santo, ei, ondas, ei. Nós estamos num grupo de profetas, Espírito Santo. Derrama a tua unção. É para cada pessoa que está aqui, querido. É para você. É para mim, mas é para você também. Ei. Mais, Espírito, mais. Ei. Ei. Opera essa transferência de unção. Aquilo que vem de ti, Senhor, transfere nesse lugar. Potencializa. Estamos num grupo de profetas. Aquele jovem ainda inexperiente, surpreso, ao encontrar um grupo de profetas, ele começou a profetizar. Ei, ei, ei. Espírito de profecia, vem agora. Ei. Nós te invocamos, te chamamos para dentro, Espírito Santo, ei, rei, Espírito de Deus, mais, abre a sua boca e profetiza, dê voz ao Espírito Santo agora. Qual é o som da profecia nesse lugar? Multiplica a tua unção. Que haja uma ativação profética neste momento. Uma ativação de dons também nos lares que estão nos acompanhando. Ei, eu declaro sobre aqueles que estão nesse lugar, aqueles que estão nos acompanhando à distância. Mais. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Ei, rei. Profetiza vida, profetiza cura. Você é rei. Desata, Espírito Santo, por causa desta revelação de quem somos, filhos convidados à mesa de banquete. Ei, desata uma vez mais, renova em nós a alegria da salvação. Você é filho do Rei, você foi salvo, sem merecer, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te remiu. Você é dele, recebe a alegria de pertencer. Você pertence, você não é solto. Ei, ei, ei. Há uma operação mais profunda que Deus está fazendo agora neste momento, cavando as profundezas do seu ser agora mesmo, revelando diretamente dentro de você, testificando ao seu espírito que você é filho de Deus, o Espírito Santo, aquele através do qual nós clamamos: Abba, Pai, Abba, Papai. Ei. Deixa soprar sobre você. Rei!
Levante a sua voz, profeta. Vento Levante a de sua voz. Seja apossado poder pelo Espírito. viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, Deixa soprar sobre você. sopra em meu viver. Faz teu querer, faz. Que esse vendaval venha sobre você. Vento impetuoso. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer, faz em mim. Como um vendaval Deixa soprar. sobrenatural. Faz teu querer, ó, faz teu querer em mim. Ei, levante seus braços agora, eu quero te abençoar. Você vai sair por aquela porta, sabendo que você é um rei, que as circunstâncias não têm mais o poder de determinar quem você é. A partir de agora, quem você é começa a determinar as circunstâncias ao seu redor. Eu quero profetizar agora que nesta semana o Senhor cumprirá alguns sinais na sua vida. Ei, o Senhor me fala de salvação, pessoas que você quer ver salvas, porque você vai abrir a sua boca, não como alguém que está oferecendo algo difícil, mas como alguém que é rei, como alguém que governa, que tem uma palavra de cura, de libertação, de salvação para aqueles que cruzarem o seu caminho. Eu ouvirei testemunhos daquilo que acontecerá nesta semana. Você que nos acompanha, deixe o seu testemunho também. Eu declaro a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre cada rei, sobre cada rainha que está neste lugar, hoje, durante toda esta semana e para sempre. Amém, amém, amém. Vai na paz, rei, vai na paz, rainha, sacerdote. Deus te abençoe.